foi quando o pastor, na nossa congregação, resolveu colocar o Ministério de Mulheres. E eu já pulei para o Ministério de Mulheres também. E aí um dia ele me chamou num canto, num congresso de mulheres. Eu fiquei secretária da nossa federação, lá no Rio de Janeiro. E ele me chamou, e o que a senhora está fazendo aqui? E eu falei que eu era secretária da federação. A senhora tem que estar com os jovens. Eu falei, mas eu também estou com os jovens. Mas o trabalho com as mulheres era um trabalho que nos atraía e muito. Eu sempre gostei. É um ministério que tem sustentado a igreja. É assim, pastor? Tem sustentado a igreja. Sustentam com as orações. São elas que mais visitam, que mais colaboram, que mais estão presentes, que mais oram. Os homens que me perdoem, mas as mulheres, talvez até pela própria disponibilidade, elas têm levado mesmo. E isso não é aqui, não, é em qualquer igreja. Esses dias nós ouvimos na nossa igreja que se não fosse o círculo de oração e aquelas mulheres que estão todos os dias, de 7 às 8, de joelhos dobrados, muitos testemunhos não seriam contados na igreja. Nós temos lá o hábito de todo domingo à noite, o pastor reserva uns 20 minutos do culto para nós ouvirmos testemunhos. E eu sei o quanto o joelhinho daquelas mulheres que estão ali à disposição do Senhor tem parte nesses testemunhos. É assim. Você traz uma causa, coloca aqui, as mulheres abraçam a causa. Por isso que Deus tem chamado as mulheres mesmo de uma forma diferente, de uma forma especial. E quando a pastora Silvia me colocou o tema, mulheres chamadas por Deus para esse tempo, na mesma hora me remeteu à história de Esther. A história dela logo veio à minha mente. Você foi chamada por Deus para esse tempo. A grande questão é, que tempo é esse? De que tempo se está falando? Fiquei ouvindo o testemunho do irmão, eu estou orando pelo meu filho. O nome dele é Daniel. Ele agora vai fazer 27 anos, ele não mora aqui mais, ele está morando no Rio de Janeiro com os meus pais, faz faculdade e ele está desempregado. Já vai para 1 ano. E ele queria trancar a faculdade. Eu falei, não, nós vamos te ajudar, você está na reta final. E ele quer se casar, ele na igreja, servo do Senhor. Hoje foi dia de Santa Ceia, ele estava muito feliz. Sua noiva já vai batizar agora no mês de junho, e ele quer casar, e eu tenho orado. Jesus abre uma porta para ele. Jesus abre uma porta, porque é difícil, eu tenho que fazer todo o sustento dele lá. Tenho que ajudar meus pais, né? E tem sido muito difícil, e ele é um homem. A mulher fica desempregada e fica em grande angústia. Imagine um homem, que é chamado de o provedor. Imagine um homem. E eu tenho orado. E esses testemunhos têm alegrado o meu coração, porque eu sei que realmente em todas as coisas Deus tem um propósito. Você crê nisso? Eu creio. Deus tem propósitos em todas as coisas. O Daniel que estava no ano passado desempregado, não é o mesmo Daniel esse ano. Continua desempregado, mas ele não é mais o mesmo Daniel. É assim que Deus trabalha. Deus faz de maneira extraordinária, porque Deus é Deus de propósitos. O que é Deus de propósitos? Deus, quando te chama, Ele tem planos para a tua vida. Ele disse para Jeremias, que Jeremias ainda estava no ventre da mãe dele, quando ele já tinha traçado a história da vida de Jeremias. Preste atenção, e ele diz que Jeremias ainda era uma substância ainda informe. Eu queria entender isso, e biologicamente a gente entende. Devia ser só um embrião, um embriãozinho bem pequenininho, mas Deus já tinha planos e projetos. E aí eu abro um parênteses, né? E dizem que nessa fase pode se matar um bebê, porque ele ainda não é um ser humano. E Deus diz, tenho planos para a tua vida, desde que você era uma substância ainda informe. Ou seja, Deus
te vê lá no ventre, quando você está sendo formado e já tem a sua história toda pronta para você. Isso é ser Deus de propósito. É um Deus que olha para a tua condição e para a tua vida e tem uma história traçada para você. É o que acontece com a rainha Esther. Jeremias 29:11 diz assim, o Senhor dizendo, eu sei que planos eu tenho para vós. São planos de paz e não de guerra. São planos de felicidade. São planos de vitória. Porque ele diz que para dar o fim que esperais. Qual é o fim que eu espero? Qual é o fim que você espera? Qual é a finalidade de tudo? A gente quer viver bem. A gente quer viver feliz, não é assim? Só que quem tem os planos para que isso aconteça é o Senhor. Quem tem os projetos e a maneira como isso vai acontecer é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Então, por isso, nessa noite eu posso te dizer, Deus é Deus de propósitos, Deus de planos. Talvez você esteja sentado na igreja esse tempo todo e pergunta, Senhor, mas qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor preparou para mim? Eu pensei durante muito tempo que Deus tinha me chamado, né? Eu já comentei para ser cantora, porque eu tocava, e eu queria tanto ser cantora, mas Deus tinha outros planos e projetos, só para vocês terem uma ideia. Ontem no culto lá eu me empolguei tanto, era tanto hino, e eu cantei, quando me deram o microfone, não tinha garganta nenhuma, nem para pregar mais. Foi assim, no sufoco, no desespero, a garganta acabou ali, porque não sou cantora, não tenho voz. Tem que ser nesse tom. Aí eu vejo as minhas irmãs assembleianas lá, que tem uma garganta. Eu falo, Jesus, não dá para mim. E agora, como é que vai ser? É nesse tom. Mas Deus tem planos para a minha vida e tem cumprido esses propósitos. E Deus tem feito e tem realizado na minha vida as coisas grandes e firmes que eu nem imaginava que Ele faria na minha vida. E Ele tem feito. E eu sei que Ele tem feito na sua vida. Mulheres de Deus, né? Mulheres que Deus chamou para esse tempo. A história da rainha Esther é uma história maravilhosa, de uma mulher que Deus chamou para um momento específico, para um grande propósito. Eu sei que Deus quer fazer grandes coisas em você, mas Deus também quer fazer grandes coisas através de você. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele te chamou. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, Ele tem feito grandes coisas na tua vida. Mas Ele tem grandes coisas a fazer através da sua vida. Pensem bem numa moça que a única virtude que a Bíblia ressalta era a sua beleza. E nós percebemos que, além da beleza, devia ser uma moça muito humilde, obediente e mansa. Escrava, trazida da sua terra, cativa em Babilônia, criada por um primo, porque não tinha mais pai, não tinha mais mãe. E na vida de uma criança, de um jovem, a ausência do pai e da mãe é algo que fragiliza muito, tira muito expectativas da criança. Eu digo isso porque nós trabalhamos na área da educação e a gente lida diariamente com crianças que passam por problemas assim terríveis pela ausência de um dos genitores ou pela ausência dos dois. As crianças sofrem muito com isso. Gera nela uma desesperança muito grande. Se não houver um afeto muito grande das pessoas que estão à sua volta, uma dedicação muito grande daqueles que se tornam responsáveis por ela, seus problemas sociais, psicológicos serão grandes. Mas essa moça encontrou um primo que cuidava muito bem dela. E Israel é cativa pela Babilônia, é levada embora, agora sem pai, sem mãe, nem na sua terra mais ela está. E no local para onde ela foi levada, Deus tinha para a vida dela traçado um plano maravilhoso e extraordinário. Talvez você tenha olhado para a sua vida
em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e ficou difícil imaginar quem que Deus poderia fazer através da sua vida. Porque nós temos uma tendência terrível de nos diminuirmos em muitas situações. Não é verdade? E, para piorar, o inimigo das nossas almas, que todo o tempo está em derredor, buscando para ver se ele pode te tragar, pode acabar contigo. Ele não quer que você acredite que Deus tem planos grandes para a tua vida. Ele não quer que você acredite, porque se você não acredita nisso, você não espera por isso, e você não vai fazer a vontade daquele que está te chamando. Você entende o mistério de Deus? Deus tem planos grandes para a vida de cada um que está aqui nessa noite, mas o inimigo muitas das vezes tem soprado no teu ouvido os teus fracassos, os teus medos, as tuas dificuldades, as tuas impossibilidades. E você então, diante disso, não consegue entender como que um Deus tão grande pode querer algo com você que é tão pequeno. Mas em toda a história da Bíblia, eu vejo Deus escolhendo pessoas, né? A quem não se dava nada, nenhum valor, para tornar algo maravilhoso, um instrumento de vitória nas suas mãos. É assim que Deus faz. Ele chama os pequenos e confunde os grandes. É assim que o Senhor trabalha. Essa moça está lá em Babilônia. O rei Assuero, como a gente conhece a história, manda sua esposa embora, e a história de Vasti é muito triste. A gente às vezes ouve pregação de pessoas que acabam com ela, pessoas que mostram que, coitada, ela sofreu muito. Mas no meio disso tudo, o que eu sei é que quem era deixou de ser, para que quem não era fosse. Entende o mistério de Deus? Vasti era a rainha. Deixou de ser. Perdeu o lugar dela. E Esther, que era só uma escrava, trazida de uma terra distante, por uma circunstância gerada e permitida pelo Senhor, se torna rainha. Deus nos coloca onde Ele quer. Se precisar tirar quem está lá para que você entre, Ele faz isso. Deus tem para nós os lugares especiais, onde Ele vai nos colocar para sermos usados por Ele. É assim que Deus faz. O importante é que quando Deus te colocar lá, quando Deus começar a obra, você entenda que foi colocado lá para aquele momento, para aquela situação. E no livro de Esther, capítulo 4, verso 13 e 14, uma conversa dela com o seu tio. Uma conversa dela com o seu tio. É o motivo da nossa reflexão hoje. Ela foi levada ao palácio, entre tantas moças, e o rei se agradou dela. Aliás, todos que tinham contato com ela se agradavam dela. O homem responsável por cuidar das mulheres que seriam selecionadas pelo rei se agradou dela. Reservou para ela o melhor lugar. Deu para ela as melhores vestimentas, os melhores alimentos. Eu quero te dizer que quando Deus quer te usar, e Deus quer te colocar num lugar especial, Ele usa tudo e todos que estão à sua volta, para que tudo concorra para o seu bem. Deus faz assim. As portas se abriram para ela, e ela está no palácio. E a trama de um homem maligno chega ao ouvido do rei, para que o rei acabe com todo o povo judeu. Mas o rei não sabia que ela era judia. Há coisas que Deus faz com que guardemos em segredo. E esse segredo fica na mão do Senhor para ser usado no devido tempo, da maneira correta. Esther está ali, e seu tio conta para ela, sabe Amã? Esse homem que fica cercando o seu esposo, o rei? Esse homem é maligno e ele está com o plano de acabar com todo o povo. E já marcou o dia e já marcou a hora. O rei estava inflamado com a voz daquele homem. Eu sei que muitos aqui conhecem a história.
E agora Esther é rainha. Deus havia permitido que ela chegasse lá. Às vezes chegamos a lugares especiais e achamos que é para que aquilo tudo só nos beneficie. Preste bem atenção, os seus projetos precisam estar colocados nas mãos do Senhor. Seus planos têm que estar direcionados da vontade do Senhor. Tudo que você é e tudo que Deus te permite ter, não esqueça isso, tem um propósito dentro daquilo que Deus quer na obra dele. Você entende isso nessa noite? Eu sei que você vai chegar lá em Curitiba, vai trabalhar lá, meu irmão. Mas quando você chegar lá, Deus tem algo espiritual também para que você faça. Às vezes a gente parte para uma empreitada, Deus abriu uma grande porta e a gente não entende por que o Senhor nos colocou lá. Esse é o tempo de Deus. Esses dias eu andei brigando um pouco com Deus, né? Tem dia que a gente faz isso. Há um ano atrás, a diretora da escola que eu trabalho, eu consegui me aposentar de uma, da prefeitura, e que felicidade. Só trabalhando meio período, porque eu também trabalho no Estado, numa alegria, porque agora eu dormia até tarde, eu fazia um almoço fresquinho todo dia, e cuidava das crianças, levava e buscava na escola, depois eu ia dar aula. Uma escola com 1.000 e poucos alunos, manhã, tarde e noite. No ano passado, a minha diretora chegou, Cláudia, a vice-diretora vai aposentar, eu estou cheia de licença, também estou prestes a me aposentar, preciso que você me ajude, você ficaria de vice-diretora para mim, comigo aqui, para me ajudar, isso ajudaria você também financeiramente, e tal, e aquela conversa. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Fui para casa, ela não deixou eu dar resposta. Quando eu contei para o meu esposo, ele disse, mas nem pensar, nem pense nisso. Quanto vai ser a diferença? Vai valer a pena? Eu falei, eu nem sei quanto é. Ele, não pergunte, porque a gente pode ficar tentado, né? Nem pergunte. Aí voltei na semana seguinte, falei, não, quero não. Ano que vem, irmãos, eu já dou entrada de novo na outra aposentadoria e vou fazer a obra, porque foi para isso que Deus me chamou, e eu vou poder viajar mais, sair mais, atender mais aos pedidos, até da nossa própria igreja. E era só nisso que eu pensava. Falei para ela, ela ficou assim, triste. Até fevereiro desse ano, eu nem sei quantas pessoas ela consultou. Todos tinham um impedimento. E aí ela voltou em fevereiro. Me convidou para a sala dela com um cafezinho, um bolinho, e eu falei, Jesus. E ali ela chorou e falou, então tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, não sei nem como, hoje eu tenho horário para entrar, não tenho para sair. E eu comecei a reclamar esses dias com o Senhor, que eu estou tão cansada, eu não consigo mais fazer nada. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, como eu estou falando com vocês. Eu te coloco onde eu quero. E onde eu te coloco, eu tenho uma obra. Eu estou dando assistência, junto com uma psicóloga, a 2 alunas, que entraram nesse terrível e maligno desafio dessa baleia. Uma delas já tentou suicídio 2 vezes. A outra, os cortes no braço, eram de chocar. E quando eu chamei a mãe na escola e perguntei se a mãe tinha visto, ela me disse o seguinte, eu pensei que fosse o gato lá de casa. Ela não está se arranhando com o gato? Tem noção do que a gente enfrenta no dia a dia? Vocês têm noção que essas 2 meninas estão completamente desassistidas pela família? E a gente tem feito ali um trabalho de oração, um trabalho de libertação, junto com a psicóloga que Deus nos mandou, sem cobrar nada para nos dar uma ajuda, porque até para lidar com a situação é difícil. Eu tenho chegado todos os dias, fechado a porta e orado tremendamente naquele lugar. Porque o tráfico de drogas se instalou dentro da escola. Eu recebi há uns 15 dias atrás, prestem atenção, a esposa do chefe do tráfico. E ela foi conversar comigo. Porque ela soube
que estavam vendendo droga na escola e usando drogas. E eu disse a ela, olha, eu não sei como você soube, mas é o que está acontecendo. Não se preocupe, não vai mais acontecer, porque eu já dei a ordem. Aqui dentro não pode. E é triste, porque a polícia não faz. Você chama, a polícia não vai. E eu fiquei pensando, Jesus, foi para isso que o Senhor me colocou nesse lugar? Foi para isso que eu vim parar dentro dessa sala? E volta e meia vem uma chorando, não são só meninas, são meninos, e tem que entrar na minha sala, chamo a outra colega que é serva do Senhor, fechamos a porta, e ali a gente ouve a aflição e a angústia de jovens que estão precisando de socorro imediato. E eu falei, Senhor, eu briguei contigo 1 ano quase, para não aceitar, e agora eu entendo por que o Senhor me colocou nesse lugar. É muito importante que você entenda por que Deus tem te colocado nos lugares onde você tem entrado. Crente não entra e sai em vão. Não entra e sai à toa. Tudo tem um propósito. Em tudo Deus tem um plano. E o tio, aliás, o primo dela, que cuidava dela, chega para ela com a notícia. Olha esse homem que está aí dentro do palácio, que fala no ouvido do teu marido, planejou acabar com todo o nosso povo. E ele diz assim para ela no verso 13, então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais que todos os outros judeus. Olha, você está aí no palácio, mas a ordem é para matar todos os judeus e você não esqueça quem você é. Não pense que por estar aí você vai escapar. E ele ainda diz, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Preste atenção. Deus te chama para uma obra, Deus te chama para um trabalho, te coloca numa posição e espera que o propósito dele se cumpra na tua vida. Se você se recusa, se você fecha os olhos e não quer saber, não se engane. Ele usa outro para fazer essa obra. No reino de Deus, não existe nenhum mais importante que o outro. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Você não quis, Deus vai dar a outro, mas a obra dele não deixará de ser feita. Preste atenção nisso. Mas lembre-se sempre, quando Deus te der para fazer, Ele está te dando também a oportunidade de ser grandemente abençoado. Então, quando você se recusa a viver no plano e propósito de Deus, só quem perde é você. Porque a Bíblia diz, em Romanos, Paulo escreve, que a vontade de Deus para a nossa vida, como ela é, irmãos? Ela é o quê? Boa. Ela é o quê? Perfeita. E ela é agradável. E pode não ser fácil fazer. Pode ser duro fazer. Pode ser difícil fazer. Mas ao fazer, ao completar, a sensação de estar e a certeza de estar no centro da vontade do Senhor é a maior alegria que o crente pode ter na vida. A sensação e a certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus, estou fazendo aquilo para qual Deus me chamou, no tempo que Ele me chamou. Não há coisa melhor na vida do crente, que gera uma paz que o mundo não vai entender. E ele continua dizendo para ela, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Quem sabe, Ester, não foi por isso que você veio parar dentro do palácio. Quem sabe, Ester, não foi por isso que fomos tirados da Babilônia, eu e você do meu lado, porque fui eu quem fiquei sabendo, olha, o rei escolherá outra esposa. Olha aí, Deus te entregou na minha mão para eu cuidar de você e para eu te direcionar para o centro da vontade de Deus. Quantos Deus tem usado para te ajudar a estar dentro da vontade do Senhor, dentro dos planos do Senhor. É por isso que a igreja deve olhar para os seus pastores com um olhar de gratidão, porque Deus tem usado a vida deles, a vida da sua liderança, para te colocar no centro da vontade do Pai.
É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. E quantas das vezes, né? Nos são pedido coisas para fazer e a gente diz, não, a irmã fulana faz melhor, mas a bênção é para você. O mistério é contigo. Não, mas eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. A bênção é para você. Estar na posição, no lugar que Deus te chamou, poder ser usada por Ele, tem como resultado bênçãos sem medidas na nossa vida. Bênçãos sem medidas na nossa vida. Deus dá uma estratégia para Esther. Ela diz, mas como que eu vou falar com o rei? Só podia entrar na presença do rei se ele chamasse. Às vezes é difícil. Eu sei que é. Somos chamados para obras assim que a gente olha e fala, meu Deus, corro até risco de morte. Ah, Jesus, como que eu vou fazer? Está difícil demais. Mas Deus é aquele que, quando te chama, Ele te dá as estratégias. A gente não ouve isso? Deus, quando chama, capacita. Você tem noção do que isso quer dizer? Você faz ideia do que isso quer dizer? Ah, mas o pastor me chamou esse ano para fazer isso ou aquilo na igreja, mas eu não consigo me ver. Olha, meu esposo não é crente, eu estou com dificuldades no trabalho. Nós aprendemos a colocar diante de Deus as nossas dificuldades, somente as nossas dificuldades, e esquecemos que aquele que nos chamou para uma grande obra, Ele é fiel para completar essa obra na minha vida e na sua vida. E Deus deu a ela uma estratégia, nós vamos orar e vamos jejuar, tanto eu quanto o povo. Porque durante a oração e o jejum, Deus vai preparar tudo e nós vamos ter vitória. É desse jeito que Deus te quer. É desse jeito, mulher, que Deus tem chamado para esse tempo te quer. Que tempo é esse? Eu não sei. Como é que está a situação no teu trabalho? Esse tempo pode ser aquilo que está acontecendo lá no teu trabalho. Deus tem te chamado para este tempo. Que tempo é esse? Pode ser o tempo que está acontecendo dentro da tua casa, lá dentro da tua família. Pode ser o tempo daquilo que está acontecendo no teu ministério, aqui na igreja, no teu bairro. Eu não sei onde Deus tem te colocado, onde o Senhor preparou para te colocar em posição. É nesse lugar, é desse jeito que Deus quer te usar. Eu aprendi com a minha mãe isso. Crente, até quando viaja de férias, Deus tem um propósito e lá Deus vai fazer alguma coisa. Até nisso. Deus, quando Ele quer usar, quando Ele chama e tem propósito grande, não importa onde você esteja, o importante é que você entenda e ouça o que o Espírito Santo quer da tua vida. Quando a mãe está grávida, quantos projetos ela faz para o seu filho, né, pastor? Nossa, e ela pensa, vai estudar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem mães que já, não sei se ainda fazem isso, né? Na minha época a gente fazia poupança. Hoje se investe em fundo de pensões, mas sempre tem um investimento para a criança, quem pode. Todo pai e toda mãe tem grandes projetos para os filhos. Eu quero te dizer que a partir do momento em que você se tornou filho do rei, Deus tem na tua vida grandes projetos. E nessa noite eu não falo só para mulheres, falo para homens. Deus tem grandes projetos para realizar. Entenda o tempo de Deus realizar isso na tua vida. Entenda hoje. Deus está te chamando para entender isso hoje. Hoje. Não perca o tempo do Senhor. Eu fico pensando em José. O grande propósito de Deus era salvar o povo judeu de uma grande fome. Talvez até pudessem ser exterminados. E para salvar um povo, esse rapaz foi parar numa cova, depois ele foi vendido, depois ele foi para a prisão. Esse rapaz sofreu tanto. Mas no tempo de Deus ele foi usado para que todo o povo judeu fosse abençoado. Você entende esse propósito? Você entende esse mistério? Muitas das vezes, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, e o plano dele se cumpra na minha vida, e através da minha vida, ele faça grandes coisas, eu vou ter talvez que chorar um pouquinho. Chorar um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Vou questionar, vou brigar um pouquinho com Deus. Mas no final,
Quando Deus revela a sua soberana vontade, e você entende que foi ali o elo para que tudo aquilo acontecesse, você glorifica o nome do Senhor. Porque você olha para si mesmo e diz, tão pequenininho, tão sem condições, mas o Senhor contou comigo para essa grande obra. Deus contou comigo para uma grande obra. Deus pode contar com você para uma grande obra hoje. Erga sua mão e glorifica a Deus. Senhor, Tu tens me chamado para uma grande obra, e eu vou deixar que o Senhor me use. Para encerrar, eu olho para Maria, e eu fico pensando naquela mocinha tão novinha. É interessante que antigamente, pais e avós combinavam os casamentos. Na idade certa, os noivos eram apresentados, assinava-se ali o documento. Ó, vocês dois estão comprometidos um com o outro. Saíam dali, o rapaz tinha 1 ano para arrumar tudo, preparar tudo e levar a moça. E não tinha namoro, eles não iam namorar nesse período. Mas Deus tinha um plano para aquela moça. Para aquela jovenzinha, Deus tinha um plano. E se ela não quisesse? E se ela falasse, Senhor, eu posso morrer apedrejada, eu vou perder meu casamento, tudo aquilo que eu planejei vai por terra. Como que eu vou explicar isso para os meus pais? Eu nem tenho contato com o meu noivo, como que eu vou explicar que eu vou gerar uma criança? Não, isso é demais para mim, eu não vou aguentar isso. Uma mocinha sem estudos, numa das aldeinhas mais pobres. Sabe aquela que não está nem no mapa? Nazaré não estava nem no mapa. Igual quando eu vim para Cosmópolis. Quando meu marido falou, não, você vem para Cosmópolis. Aí eu fui no mapa. Mas não tem isso no mapa. Aí liguei de novo para ele. Meu filho, mas aonde é isso? Olha, é assim, depois de Paulínia. Aí ele me disse que era uma cidadezinha pequenininha cercada de canavial. Eu falei, Jesus. Porque primeiro ele disse que era Campinas. Me enganou, né? Aí não tinha mais jeito. Quando eu chego em Cosmópolis, eu estou só vendo carrão passando por mim. Aí eu cheguei, a cidade está arrumadinha, até que é bonitinha. Eu falei, ué, eu imaginei uma vilinha e um monte de cana em volta. Eu preferi pintar um pouquinho mais feio, porque aí você se alegraria mais um pouquinho. Eu falei, então tá bom. Glória a Deus, né? Nazaré era assim. Ninguém esperava nada dali. E aquela mocinha estava ali. Mas foi ela que Deus quis. Deus poderia ter escolhido outra? Poderia. Ela era perfeita, sem pecados? Não. Mas Deus se agradou dela. Não queira saber por que Deus te escolheu para essa grande obra. Não queira saber por que Deus te escolheu para esse propósito. Apenas diga que aceita. E ela falou, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim. Apesar de tudo que eu posso passar, eu abro mão dos meus sonhos, eu vou viver os sonhos de Deus. Porque Deus, através da minha vida, tem uma grande obra para fazer. Deus, através da sua vida, tem uma grande obra para fazer. Você crê nisso nessa noite? Às vezes vamos abrir mãos dos nossos sonhos, mas os sonhos de Deus são melhores para a nossa vida. Os sonhos de Deus são maiores para a minha vida. E o que Ele tem preparado para mim e para você, por mais que você tente imaginar, jamais você vai alcançar o pensamento. Amém? Fomos chamados para esse tempo. Esse tempo é o momento em que Deus preparou para te usar. Glória a Deus. A partir de hoje, onde você estiver, você vai estar com seu ouvido espiritual atento, seus olhos espirituais atentos. Por quê? Porque Deus tem algo ali para fazer através da sua vida. Crente é luz. Crente brilha. Onde foi colocado? Crente é sal. E Deus, quando prepara uma porta, mesmo sem uma apresentação, irmão, o mistério foi muito grande. Portanto, o que Deus tem para fazer lá através da tua vida é maior ainda. Vocês entendem que quando a coisa começa nesse mistério assim, é porque Deus entrou no negócio e lá Deus vai requerer algo de você? É. Aí a gente só diz assim, Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? É fácil. Eis-me aqui, usa-me a mim. Quando eu morava no Rio de Janeiro, na igreja a qual fazia parte,
quando tinha culto de missões, que chamava lá na frente para consagrar missionário, eu saía pela porta. Um dia o pastor apontou para mim que eu seria uma missionária. Eu falei, Jesus! Irmãos, eu corria dessa oração de todo jeito. A ideia que eu tinha, o pensamento que eu tinha a respeito do assunto, era totalmente errada e torta. E ainda que, alguns meses antes da minha pastora me avisar que seria consagrada, quando Deus me deu a visão, de eu subindo no púlpito lá da Adebras, em São Paulo, para ser consagrada, o Deus deu a visão para mim. Deus falou comigo primeiro. Eu abri a boca, sentada no banco da igreja. Ninguém entendeu o que estava à minha volta. E eu chorei muito, porque eu falava, Senhor, eu não quero essa obra. Porque a quem Deus dá mais, Ele cobra mais. Mas quando Deus te der, Ele vai te garantir, Ele vai estar do teu lado, Ele vai segurar na tua mão, vai te ensinar o que falar, vai te ensinar o que fazer. É só crer. Ele me chamou, Ele está me capacitando, e eu não vou perder o tempo de Deus para ser usada grandemente e abençoar vidas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus continue levantando pessoas dispostas a viver o tempo de Deus, das coisas de Deus. Amém?